Movimento antivacina, fake news, teorias da conspiração. Esses termos estão tão presentes em nosso cotidiano que chegamos a acreditar que são conceitos da era contemporânea. Só que não, meus amigos, só que não. Nos séculos 18 e 19, doenças como febre amarela, peste bubônica e varíola assolavam o Brasil. Boa parte dessas doenças foram contidas após a criação de vacinas. A questão é que a implementação de campanhas obrigatórias de vacinação nunca foi algo simples. Por questões políticas, muita disseminação de medo e fake news, tais campanhas de vacinação obrigatória sofriam muita oposição. E um desses movimentos oposicionistas antivax mais famosos do Brasil, sem dúvida, é a Revolta da Vacina, tema do Tretas do Brasil desse mês. Eu sou Gisele Silva Romim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. No início do século XX, o Rio de Janeiro era a capital e a maior cidade do Brasil, possuindo em torno de 800 mil habitantes. E, meus amigos, era um lugar totalmente insalubre. Em razão do crescimento desordenado, falta de infraestrutura e saneamento básico, o Rio de Janeiro era um verdadeiro caldeirão de doenças. Febre amarela, varíola, tuberculose, cólera se espalhavam como um rastilho de pólvora. A medicina da época cogitava que a raiz para tantas doenças estava nos miasmas e odores ruins que circulavam pelo ar da cidade. Para piorar, esses mesmos médicos argumentavam que o mau hálito das pessoas pobres que habitavam a região central da cidade contribuíam para que o maior foco de doenças fosse naquele local. Ou seja, minha gente, pobre nesse país não tem vez. Em 1902, o presidente eleito Rodrigues Alves toma a decisão de reformar a cidade do Rio de Janeiro, começando, obviamente, pela região central, onde havia inúmeras ruas estreitas com esgoto a céu aberto e também onde se localizava vários cortiços em que pessoas pobres habitavam. Reforma essa, pessoal, que consistia basicamente em expulsar as pessoas pobres dos locais em que habitavam, demolir as suas casas e abrir novas avenidas. Sem ter onde morar, esse pessoal todo teve de se virar e, com isso, aumentou-se as ocupações nos morros. Mas além dessa reforma arquitetônica, o sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado como diretor-geral da saúde pública, com a missão de lidar com as doenças que se alastravam pela cidade. E logo que assumiu o cargo, Oswaldo Cruz elegeu 3 doenças como principais alvos: febre amarela, peste bubônica e varíola. Para combater a febre amarela, foram montadas brigadas de agentes com a missão de visitar as residências, descobrir o foco de mosquitos e exterminá-los. Para enfrentar a peste bubônica foi iniciada uma campanha de extermínio dos ratos e, inclusive, a população foi encorajada a capturar esses ratos, levar até a Diretoria Geral de Saúde Pública, onde receberiam uma compensação financeira. Acho que não é nem preciso dizer o quanto tudo isso foi bem problemático. Na questão do combate aos mosquitos, por exemplo, era muito comum esses agentes invadir à força e com truculência essas residências. Levavam os doentes à força para os hospitais e chegavam até a interditar as habitações. No caso do combate aos ratos, a solução encontrada pela Diretoria de Saúde deu muito errado, porque deu margem à malandragem. Muitos moradores começaram a criar ratos para ter uma renda extra. A insatisfação com tais medidas, obviamente alimentada por muita desinformação, torna-se ainda maior em junho de 1904, quando fica instituída a vacinação obrigatória contra a varíola. Em novembro do mesmo ano, a imprensa noticia que uma nova lei seria debatida no Congresso. Tratava-se de um projeto de lei que criava restrições às pessoas que não se vacinavam, e uma dessas restrições era a proibição de casamento. Exatamente. Com isso, a coisa explodiu. As pessoas foram às ruas. Do dia 10 a 16 de novembro, o centro e a zona portuária do Rio de Janeiro foram tomados por inúmeros protestos com direito à destruição de bondes, de lampiões de iluminação pública e até do chão das ruas.
Obviamente, houve muito enfrentamento entre os manifestantes e a polícia. O presidente Rodrigues Alves teve de mobilizar o exército para conter a situação e decretou o estado de sítio. Para piorar, militares insatisfeitos sob a liderança de Hermes da Fonseca tentaram dar um golpe de estado. Foram derrotados, mas tentaram. Por óbvio, meus amigos, que toda essa comoção sobre a campanha de vacinação pública não foi algo que surgiu de modo aleatório. Veja, a instituição da obrigatoriedade da vacinação foi vista como uma oportunidade perfeita aos opositores do governo do presidente da República para manipular os ânimos da população e com isso enfraquecer o governo. Até uma liga anti-vacina foi criada em 1904 para contribuir com esse objetivo. A revolta chega ao fim com um saldo aproximado de 945 prisões, 110 pessoas feridas, 10 pessoas mortas e muita gente presa e deportada para a região norte e condenada a trabalhos forçados. Bem, nos 2 anos seguintes à revolta, os números de casos de varíola caíram na cidade do Rio de Janeiro. Em 1908, houve um novo surto. Porém, como a população testemunhou a queda dos casos por conta da vacinação nos anos anteriores, não teve celeuma. Compareceram voluntariamente aos postos de vacinação para tomar a vacina. Atualmente, a OMS considera a varíola como uma doença erradicada desde 1980. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!